Fala, turma! Vamos estudar? Detran, concurso público, por quê? Banca definida, banca avalia. Então, prova anterior. Apesar de ser prova elaborada e aplicada pela FCC, muito importante, meio eficaz de estudo, porque seu sonho ou objetivo, a conquista da vaga, do emprego público. Então, você sabe, é banca avalia e, por isso, precisamos conhecer a banca. Você observa e encontra na internet diversas provas para os mais variados cargos. Busquei uma prova de 2025 para Itupeva, técnico previdenciário era o cargo. Veja, Instituto Avalia. Assim começava a prova, primeira página da prova objetiva. E vejam as questões. Nenhum segredo. Não haverá susto, você está vendo. Questões naquela prova, 7, 8, a de número 10. Veja, inclusive fala de fundamental. É bem tranquilo, galera. Turma, veja que a questão cobra conhecimento de língua portuguesa. É só notar que esta questão de número 10 daquela prova de 2025 e prova aplicada pelo Instituto Avalia, vamos chamar de banca avalia. E aí você avalia também o meu vídeo. Nota 1, nota 2, nota 0, nota 10. Deixe comentários, isso ajuda demais o canal. O canal prospera. E eu pretendo sim gravar mais e mais e mais vídeos para a melhor preparação possível para o dia da prova que sempre chega. E a questão daquela prova de 2025, banca avalia, não é para o Detran. Mas você observa, galera, a banca avalia expertise de banca VUNESP, CESP, SEBRASP, FCC ou então VUNESP? Obviamente que não. Então, se você vai observar comigo neste vídeo questões aplicadas pela Fundação Carlos Chagas e sabendo como a banca avalia também elabora, cria, formula, produz questões, interessante, importante, essa questão de número 10, embora você não tenha visto o texto, é fundamental ter cautela para evitar consequências negativas, mantendo-se o significado básico original, a palavra destacada, palavra para está sublinhada, olha o tracinho embaixo de para. No trecho apresentado, trecho de um texto que estava na prova, pode ser substituída adequadamente por resposta é fácil, correta C, a fim de evitar consequências negativas. E percebam, cuidado, se precisar escrever uma redação, não é tudo junto, a fim. Eu estou a fim dela. Aí é outra coisa. A fim de, mesmo significado, semântica de para é separado. A, espaço, fim. Mas não é aula de português. Estou mostrando para vocês. Olha, Instituto Avalia aplicou essa prova em 2025. Não, galera, turma, galera. Pause o vídeo, leia. Veja de número 42. Muito embora não esteja, talvez, no seu conteúdo programático, mas é somente para conhecer a banca. O desconhecido, o mistério, o enigma, provoca susto. De repente, a pessoa se surpreende negativamente. A prova vai chegar. Então, você está vendo comigo aqui. 43. Qual é a habilidade de lidar com seu próprio comportamento que exige autoconhecimento, controle emocional, automotivação e reconhecimento dos sentimentos quando eles ocorrem? A, B, C, D ou E? Achou fácil? Achou difícil? É assim que a banca cobra os conhecimentos que estão lá no edital. Se é a banca contratada, no caso, realmente é. Definida a banca avalia para o concurso do Detran e concurso anterior de 2019. Nós podemos observar na internet o documento em formato .pdf, aqui os dizeres iniciais desse documento, que é um documento legal, tem validade jurídica, e pouca coisa mudará, independentemente da banca. Anexo 2º é uma parte do edital, você precisa ler, porque geralmente em concursos existe o anexo 1,
que fala das atribuições do cargo, e também o anexo, que fala de cronograma previsto do concurso. Dia tal tem gabarito, dia tal tem recurso. Isso que você já sabe. E o anexo segundo nessa prova de 2019, banca FCC. Fique por aí. Fábio, mas a minha banca é a Avalia. Eu sei, turminha, galerinha, mas não existe na internet prova anterior para o Detran e prova que foi criada, elaborada, realizada pela banca Avalia. Temos exemplar de prova objetiva anterior de concurso Detran da Fundação Carlos Chagas e você via no edital dessa fundação, dessa banca FCC, lá no conteúdo programático, anexo segundo, os conhecimentos gerais para o emprego agente estadual de trânsito. E nesses conhecimentos gerais é parte da prova. Você precisa saber, galera. Você vai ler o edital assim que ele for publicado. É o edital de abertura de inscrições. É a bíblia do seu concurso. São regras, normativas, vedações, proibições, permissões, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Então você viu, lá em 2019, para concurso do Detran, conhecimentos gerais, português, matemática, noções de informática e alguns ramos do direito, por exemplo, direito administrativo. Atenção, importante estudar os conhecimentos específicos para o cargo. Eu sei também, haverá quem vai me corrigir. Não é cargo, Fábio, é CLT, então é emprego público. Tá bom, galera. Vamos lá. Importante que você saiba o nome do cargo, ou emprego público, como preferir, agente estadual de trânsito. Existem os conhecimentos específicos lá no conteúdo programático do anexo segundo do edital de abertura de inscrições. Foi assim em 2019, será assim também em 2026 ou 2027. Importante é que estou mostrando para vocês que os conhecimentos específicos, imagine, galerinha, agente estadual de trânsito. Então você precisa se acostumar e aos poucos se habituar, por exemplo, com siglas Detran. Ué, você não quer trabalhar no Detran, conquistar a vaga e ser empregado do departamento Detran do estado de São Paulo? É esse o intuito do vídeo. Tá ok, tá ok? Veja conhecimentos específicos naquela oportunidade em 2019, edital da banca FCC, não importa, a sua é a banca Avalia. E você via no edital lá de 2019, foi cobrado o quê, Fábio? Foi cobrado o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, também resoluções do CONTRAN. Falei para vocês, precisa saber. Afinal, e que legal, você quer trabalhar e vai trabalhar no Detran. Então precisa conhecer também o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e naquela oportunidade cobradas resoluções com as devidas e necessárias alterações até a data de publicação do edital. Então, quando for publicado o edital, você vai fazer a leitura total e íntegra do documento, porque é seu norte. E se concurso público fosse um jogo, e poderíamos dizer que de fato é, porque é um certame, um campeonato, uma Copa de futebol é um certame. Existem ou não regrinhas, o que pode e o que não pode, em um jogo de futebol ou em um campeonato? Assim é o edital, galera. Cuidado, por quê? Se você não atende àquilo que está disposto escrito no edital, você não, outra pessoa não leu, simplesmente pagou a inscrição, de repente vai lá, ter força de vontade, chega lá, nem estudou, gastou dinheiro à toa e nem leu o edital, nem sabe se pode levar caneta de tinta preta ou azul, ou apenas preta. É um exemplo. Então, quando sair o edital, você vai ler o que tem nos conhecimentos específicos, você vai estudar, certamente, Código de Trânsito Brasileiro. E imagino que resoluções do CONTRAN, atualizadas, obviamente, até a data em que o edital for publicado. Então, conhecimentos gerais para o emprego público de oficial
estadual de trânsito era outro cargo na oportunidade. No seu caso, agente estadual de trânsito, prova objetiva de concurso do Detran de São Paulo de 2019. É isso que apresentamos. Você vê, naquela vez, naquele tempo, 2019, a prova com conhecimentos gerais, português, matemática, informática, direito e os conhecimentos específicos, começando com a questão de número 21. E você verá o gabarito, trouxe para vocês. Galera, turma, galera. 60 questões naquela oportunidade em 2019, banca FCC, mas era o cargo agente estadual de trânsito do Detran de São Paulo. Questão 21, falando de reciclagem. 22, de legislação de trânsito. Não tem como escapar. Ok? Semáforo, cor verde, avante. Vamos lá então. Então era para mostrar prova anterior. Não obstante, prova aplicada pela FCC, você sabe, a sua banca avalia. Uma curiosidade, se vai ser cobrado o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, saiba, se ainda não sabe, que nesse documento, nesse código, nunca não é citado Detran. Eu fiz a busca, inclusive departamento, que é parte, do nome dessa sigla Detran, porque o Detran é o Departamento Estadual de Trânsito e, no caso SP de São Paulo, departamento você vê uma menção, é citado uma vez só esse termo departamento, e você vê comigo no parágrafo 5º do artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro. Falei para vocês, e no caso aqui, Departamento de Aeronáutica Civil, mas você vai estudar o documento, são muitos artigos, alíneas, parágrafos, incisos. Fique tranquilo, o Fábio vai gravar outros vídeos. Está gostando? Especialmente para você, principiante no mundo dos concursos públicos, não sabe o que é o edital, nunca leu realmente, com atenção, com cuidado, com vontade, o edital de abertura de inscrições, aventurou-se em concursos públicos, de repente a pessoa se frustrou, mas não. Vamos lá, CONTRAN significa Conselho Nacional de Trânsito, nós já havíamos falado, e na prova lá de 2019, cobrando conhecimentos, eu falei nos conhecimentos específicos, parte da prova objetiva de seu concurso do Detran, outra parte os conhecimentos gerais, português, matemática, informática, direito. Então, uma das questões nos conhecimentos específicos, galera, para o cargo, ou melhor, o emprego público agente de trânsito, cobrou conhecimento do código CTB. Segundo definição desse código, o veículo de grande porte é, agora que são elas, hora da verdade, teste de fogo. Você nunca leu o código, mas, de repente, já fez uma primeira leitura, porque a sua vontade é enorme de buscar a vaga, mais que isso, conquistá-la. Então, por isso, começou a ler o Código de Trânsito Brasileiro. Não tem como não ser cobrado, galera. Afinal, é agente de trânsito. Mas, depois de tudo isso, e não estou aqui para assustar ninguém, o intuito, o objetivo, a meta do vídeo é realmente a pessoa ter a noção de como uma banca de concurso público cobra conhecimentos que estão no edital, lá no conteúdo programático. No caso, em especial, especificamente, conhecimentos específicos para o emprego público. Legal? Então você vê, Código de Trânsito, galera, nós vimos aqui, está no conteúdo programático. De novo, vale enfatizar, repetir, conhecimentos gerais, vai cair na prova. Conhecimentos específicos, Agente Estadual de Trânsito, Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e resoluções do CONTRAN, as mais atualizadas possíveis. A Lei 9.503, de 1997, institui o CTB. E existem anexos, em especial chamo a sua atenção para o anexo 1º dos conceitos e definições. Lembram-se de que falei que vocês precisam se acostumar
com palavras, expressões, frases, estudar legislações, no caso, esse Código de Trânsito do Brasil, cuja sigla é CTB, por falar em sigla. Tem que saber CTB, DETRAN, CONTRAN e o anexo 1º dessa lei que instituiu o Código fornece para a gente as definições e conceitos de palavras e expressões. Por exemplo, veículo de grande porte. Fábio, spoiler, mas você já havia pausado e tentou resolver, tenho certeza. É gana, faca nos dentes. Vamos lá, quero a vaga. A vaga é minha. Escreva nos comentários. Segundo o CTB, o veículo de grande porte é. Muita gente naquela oportunidade em 2019 marcou a alternativa A e errou. Por quê? Transporte de carga com peso bruto total. A pessoa, de verdade, galera, eu sou assim. Eu falo de detalhes. A questão é direta. Veículo de grande porte. E eu falei sobre a importância do anexo 1º dessa lei, que instituiu o CTB. E existem muitos conceitos e definições. Por exemplo, o veículo de grande porte é destinado ao transporte de carga com peso bruto total máximo? Sim, mas turma, galera, turma. A pessoa leu um pouquinho e chegou aqui, cansou peso bruto. Oh, meu Deus do céu, que fardo! Tem de ler até o final, galera, superior a 80 mil quilogramas. 8 gramas, 2 gramas, 150 milhões de gramas, precisa saber, infelizmente, é assim. Se é decorar, decoreba, não sei, você quer a vaga, não tem por que reclamar. Porque a banca, no conteúdo programático, ela diria, se pessoalmente estivesse, com cada pessoa candidata. Olha, estude isso, também aquilo, essa parte A, aquele texto X, essa legislação alfa, e depois ela tem o direito de cobrar aquilo que ela falou para a pessoa estudar. Então, veículo de grande porte, você já entendeu, está no anexo dentro do código ou da lei que instituiu o CTB. E não é a alternativa A. A banca é astuta, ardilosa. O que é um concurso público? Muita gente querendo uma vaga. Quem pontuar mais perto da vaga está. Então a banca vai fazer de tudo, peripécias, armadilhas, ciladas, pegadinhas. E aqui no canal, nos vídeos, agora falando de Detran, dicas, macetes, bizus, para você não se perder, para você não se confundir, para você não escorregar nas cascas de banana propositadamente colocadas pelas bancas de concurso. Então não é a alternativa A. Você já até viu aqui, peso bruto total máximo superior a 10 mil quilogramas e de passageiros superior a 20 passageiros. Veja que não falou de passageiros, superior a 20 passageiros. Tá vendo? Incompleta, inclusive a alternativa A dessa questão 32 daquela prova de 2019. Mas o importante de identificar, a princípio, é que não é superior a 80 mil quilogramas. Não é. E saiba também, importante, porque trata de peso, fala de trânsito, veículo, toneladas. Saiba, porque se existir redação, não me vai escrever 2 gramas, 300, 400, 500, 600. Não, é o grama. Quantos gramas de mortadela você gostaria de comer naquele pão lá no Mercadão Municipal de São Paulo? No pão tradicional, histórico e original, embarque está lá no Mercadão, você vai pedir, poxa vida, coloque um pouco mais de mortadela. Quero alguns gramas a mais. Então, é 80 mil quilogramas. Se fosse, olha aqui, 200 quilogramas,
200 gramas. Errado. Grama, o quilograma. Então, o correto é 1 grama, 1 quilograma. Uma dica de português, porque se houver redação, não é o principal. A correção ortográfica, escrever corretinho. Importante é a boa letra. É ter uma caligrafia para que a pessoa que vá ler a redação não precise decifrar o hieroglifo ou aquela escrita cuneiforme de candidata de candidato com má vontade. Você não. Você está assistindo ao vídeo aqui do canal O Concurso do Fábio. Veja a questão 32, a alternativa B. Certamente não é resposta da questão, mas Fábio, então com esse fornecimento de embasamento lá do anexo 1º da lei que institui o CTB, eu sei que é a alternativa D de dado. Tá ok, legal, mas o estudo não é raso superficial. Veja que, de fato, 32 daquela prova agente de trânsito, DETRAN, 32, D de dado, resposta da questão. As demais não são a definição de veículo de grande porte. Na alternativa E, quase era, mas o erro está aqui destacado na cor vermelha e você vai observando comigo. Eu trouxe a fundamentação porque veículo de grande porte. Por isso, a alternativa D de dado, resposta a gabarito da questão. Veículo automotor destinado ao transporte de carga com peso bruto total máximo superior a 10.000 quilogramas e de passageiros superior a 20 passageiros. Agora, veículo conjugado, combinação de veículos, sendo o primeiro um veículo automotor e os demais veículos são reboques ou equipamentos de trabalho agrícola ou de construção ou de terraplenagem, tanto faz, terraplanagem ou pavimentação. Já veículo misto, isso está no anexo, galera, dos conceitos e definições lá da lei. Veículo automotor, esse veículo misto, destinado a transporte ao mesmo tempo, simultâneo de carga e passageiro. Aqui, em destaque no retângulo cor verde, o fundamento para a resposta da questão 32. Ser D de dado e veículo articulado é combinação de veículos acoplados. Cuidado, veículo conjugado, combinação de veículos. Eu tenho um primeiro veículo, que é o automotor, e os outros veículos são reboques, equipamentos de trabalho, etc. Agora, veículo articulado é combinação de veículos acoplados. Articulado, acoplado. Sendo um desses veículos automotor. Então, gostou? Veja, pause o vídeo, leia, reflita, imagine-se. É um modelo de questão que bancas de concurso, VUNESP, FGV, Instituto Avalia, Banca Avança, IBFC, todas as bancas gostam desse estilo de questão. Aqui estão itens ou chamados também de assertivas, afirmativas. E aí? 1, 2, 3 e 4. Ter o cuidado, a dica do Fábio, lá na sua prova você pode escrever. Aqui ao lado, se isso está certo, já estou me antecipando porque diz: está correto o que consta apenas... E aí? Apenas o 1? Apenas o 2 e o 3? Apenas o 1, o 2 e o 4? Apenas o 3 e o 4? Apenas o item 3? Entendeu? Então, aqui é o cuidado. Você sabe que pediu o que é correto. Na sua prova, você grifa. Por favor, grifa. Quero o correto. E aí, você vai item por item. Vai lá. Ao lado, você vai marcar se isso está no código que nós estamos estudando. Você marca um Czinho ao lado. Se isso está errado, você marca um Ezinho. Entendeu? Por quê? Depois o núcleo cerne da questão pede o que está correto. Se você marcou que 1 está certo, então você vai buscar nas alternativas. A alternativa A, eu tenho 1. Na B eu não tenho, na sua prova você já risca. Na C eu tenho, na D eu tenho, na E de escola eu não tenho. Então você riscaria, mas é apenas exemplo. Não estou dizendo que isso está certo, porque nós veremos a fundamentação.
pausou, leu, tentou resolver, porque já começou os estudos e fez leituras, anotações sobre esse código CTB, acertaria essa questão se na sua prova estivesse. E, até para lembrar, Fundação Carlos Chagas, FCC, prova lá de 2019 para o Detran de São Paulo. É uma banca mais difícil, digamos assim, entre aspas, se comparada for com o Instituto Avalia, que nós aqui estamos chamando de Banca Avalia. Então você tem tudo para, a partir de estudo de prova anterior, banca FCC, mas a sua banca é a Avalia. Imagine que a banca Avalia, inspirada em outras bancas como a FCC, formule uma questão assim. Você garante o ponto? E eu trouxe mais questões, porque nessa prova, somente sobre o CTB, foram 4 ou 5 questões, elas estão aqui no documento, você vê a barra de rolagem, muito mais a apresentar para vocês, mas eu quero feedback. Se gostou, escreva nos comentários. Quero mais, Fábio. Vou mostrar as outras questões. Não estou brincando, galerinha. Veja aqui, ó, eu trouxe as questões. Para as duas últimas, não trouxe fundamentação, porque assim o vídeo ficaria muito extenso e a galera é exigente. Critica, fala que tempo não pode ser desperdiçado e está com a razão. Mas e aí? Afinal, então, responda para mim. Questão 35, imaginando sua prova em mão, lá no dia, o dia da prova sempre chega, essa questão você garante ponto. Está no conteúdo programático o Código de Trânsito Brasileiro nos conhecimentos específicos. Aguarde o edital e diga para mim se não é verdade. 1, 2, 3 e 4. Por exemplo, o item 4. Você não é obrigado a olhar primeiramente o item 1, depois somente o item 2, na sequência o item 3. Não, de repente o 1 você tem dúvida. Vá ao item 3. Tá na cara? Tem certeza de que isso está certo de acordo com o CTB? Então você já marca certo. Puxa, Fábio, item 3 eu tenho convicção de que está correto de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Olha que legal! 4 itens, de repente, nem todos você saberia de cabeça, lembraria, talvez uma falha de memória e transitória, se Deus quiser. Mas a afirmativa 3, você tem certeza, tá certinha, Fábio. Então você já escreve um Czinho. Vamos fazer de conta que ela está certa. A afirmativa, a assertiva 3. E vamos mostrar a fundamentação. Então, na sua prova, você escreve C. Vou ampliar como se você estivesse escrevendo a caneta. C, no item 3. Se o item 3 está certo, e a questão no núcleo pede o que está correto, apenas o quê? 3. Você viu na alternativa A? 3 também na B de bola? 3 também na E de escola? Opa! Somente com o item 3 você já eliminaria 2 alternativas. C de casa, D de dado, não seria a resposta da questão, porque faltou incluir aqui, na C, o item 3. Na D de dado, falou de item 1, 2 e 4 que estão corretos. Cadê o item 3 que você com certeza ali falou para mim? Tenho certeza de que isso está de acordo com a legislação, com o código. Então vamos à fundamentação. Veja que era a questão 35 daquela prova de 2019. Aqui o gabarito de fato é de escola. Fábio, assim não dá. Simplesmente apresentar a questão, não explicar item por item. Vamos lá, então. Observem comigo. Inciso 3º do artigo 29 do capítulo 3º, lá do CTB. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Percebeu? Destaque sublinhado na cor vermelha. Terá preferência de passagem. É isso que diz o item. Afirmativa 1, aqui da questão 35, não é será
Sempre terá preferência de passagem aquele que vier pela esquerda do condutor? Meu Deus do céu, que confusão! Nada a ver, não está assim no CTB. Nós vimos a fundamentação, você vai vendo comigo, assim assimila o conteúdo. O inciso 5º desse mesmo artigo 29 fala que o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se entre, adentre ou para que se saia dos imóveis ou de áreas especiais de estacionamento. Então, isso fundamento para o acerto do item 2. Item 2, exatamente ao pé da letra, ipsis literis do que está no CTB, você está vendo aqui comigo. Legal? Veja o artigo 33, fala de intersecções e suas proximidades, e o condutor não poderá efetuar a ultrapassagem. É aquilo que falei para vocês. Na prova você não tinha certeza, por exemplo, do item 1 e do 4, mas o 3 você falou consigo mesma, consigo mesmo. Isso está certo, eu estudei, eu anotei, eu memorizei. Então, se sabia do 3, você matava. Se não é, D de dado também não é, ficava entre A, B e E de escola. E aí buscava por outro item ou mais de um item também certos ou, de repente, errados. Porque, por exemplo, você vê a alternativa E, 2 itens apenas. Na alternativa C, são 2 itens, mas você eliminou porque tinha a certeza de que o item ou a afirmativa 3 estava correta. Mas, de repente, não só o item 3, como está na alternativa E o item 2, como você já observou, que também está certo, correto. Vai que o item 1 estaria correto, mas você viu que não. Mas, e de repente, o item 4, será que está correta a redação? Galera, turma, cuidado, atenção. Você viu que o 2 e o 3, nós não olhamos o 4 ainda. 2 e 3 estão corretos. Pessoa apressada marca E de escola. Poderia errar, no caso acertou. Por quê? Você vê na alternativa A, cadê o item 2? Porque você estudou, sabe que o item 2 está correto. Não tem item 2, você também risca. Na B de bola, cadê o item 2? O item 3 está na alternativa B, mas o 2 não, você também risca. Opa, na alternativa D de dado está o item 2, mas você já havia riscado porque o 1 está errado. Apesar de estar aqui como correto o item 2, cadê o item 3? Então, por eliminação, você saberia que a alternativa correta, gabarito da questão, E de escola exatamente. Assim você conclui que o item 4, ainda sem ver a fundamentação, está errado. Por quê? O condutor vai manter acesos os faróis do veículo utilizando luz alta quando sob chuva forte, neblina ou cerração, com C de casa, galera. Cuidado, não é com S. Desses detalhes você também precisa saber. Você desempenhará função, cargo, emprego, estará no Detran. É ou não é? Tem a ver com visibilidade do motorista, do condutor, neblina, chuva, pavimento escorregadio. São palavras, expressões, termos, mas voltemos aqui ao estudo do que nos interessa. CTB, artigo 40 do código que estamos estudando, o uso de luzes em veículo, obedecerá às seguintes determinações. O condutor, o motorista, vai manter acesos os faróis do veículo. Olha que legal, é aquilo que eu dizia. Candidata apressada, passou os olhos, está tudo certo, marcou que o item 4 está correto e vai errar a questão porque o item 4 não está correto, porque não é utilizando luz alta. E você está vendo o embasamento, a base, a fundamentação direto do CTB. Vai manter por meio de utilização de luz baixa. Veja a caixa. Toda a caixa na cor amarela fala de baixa. Quando? À noite. Luz baixa. Quando? Mesmo durante o dia, em túneis e quando sob chuva, debaixo de chuva, neblina ou cerração. E aí, no artigo 40, existem outras hipóteses. Inciso 2º, 3º, etc. e tal. Anexo 1º, falei para vocês, banca gosta bastante.
O conceito é algo e o que o algo significa. Definição: luz alta é faixa de luz de veículo destinado a iluminar a via, a rua, o pavimento, até uma grande distância do veículo. Facho com CH, cuidado, galera, cerração e neblina é a mesma coisa. Você busca na internet, até mesmo a inteligência artificial ou o Google responde. Fenômenos muito parecidos, mas existe diferença na visibilidade da pessoa que está dirigindo, conduzindo o veículo, o carro. Cerração ou nevoeiro é mais espessa e pesada. Neblina é mais leve. Mas isso aqui é mais como curiosidade. Eu não sei se no CTB vai exigir de você ou não. Escreva nos comentários. Fábio, li de cabo a rabo do começo ao fim. O Código de Trânsito Brasileiro realmente cobra. Tem que saber sobre cerração, sobre nuvem, neblina, névoa, sobre pista escorregadia, pneus, toneladas. Então tá bom. Importante que eu trouxe para você. Cerração é com C de casa, não é com S de serra. Não é para serrar nada. E para encerrar o vídeo, aí sim com C de casa, finalizando com chave de ouro, eu mostro para você outra questão daquela prova de 2019. Realmente, o emprego para trabalhar no Detran, cobrando Código de Trânsito Brasileiro. Questão 42. Um comentário é uma interação, isso ajuda demais o canal. Você vai fazer essa gentileza então? E mais, de novo perguntando, quer mais vídeos? Resolveremos essa questão. Também existe outra questão, outro modelo, turma. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, dislike. Pode criticar. Porventura, elogiar. Sei que o vídeo é o primeiro vídeo falando de concurso para o Detran. Mas foi legal. A experiência foi tranquila. Pelo menos você não está mais assustada com relação a concursos públicos. Você tem convicção de concurso público, não é mutreta, realmente é uma disputa. E aí, você viu questão 35, de fato, e de escola, porque itens 2 e 3 estão corretos, o 1 está errado e o 4 também está errado, porque não é utilizando luz alta. Nós vimos. Tá ok? Tá ok? Legal? Que tal? Gostou? Quer mais? Então inscreva-se no canal, ative o sininho. Obrigado pela audiência, paciência, pela interação. Obrigado pela interação, audiência, paciência. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Valeu, turma. Bons estudos e até a sua aprovação.